que o agronegócio ele dá conta da exportação. É importante a exportação? É. O pequeno e o médio dão conta do mercado interno. Por isso que tem que ser fortalecido. Essa balança tem que estar equilibrada. Tem gente no agronegócio que não é de direita. Tem eleitor do Lula no agronegócio, né? Tem um cenário para os próximos meses é você não ter inflação de alimentos. No governo do presidente Lula, a inflação é bem menor do que no governo Bolsonaro, mas a gente não quer nenhuma inflação. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e estamos começando agora mais uma edição do Conversa Sem Curva, que hoje tem a honra de receber o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira. Olha, muitíssimo obrigado pela tua presença. É uma alegria estar aqui com você, Ernesto. Honrado de verdade. Eu que me sinto honrado. Você sabe que é o primeiro ministro do governo Lula 3 que vem aqui na TVT. Olha. Então é muito simbólico para a gente, viu, ministro? Não, poder. De verdade, é muito simbólico. Porque aqui é a Casa dos Trabalhadores, então é importantíssimo a gente receber vocês aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Parabéns à TVT pelo papel fundamental que tem desempenhado no Brasil. Muito bem. Deixa eu já começar a fazer uma pergunta que eu estava pensando aqui. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Tem um conceito nessa nomenclatura, nesse nome, né? Explica para a gente, por favor. Ernesto, eu acho que na direção primeira de fazer a reforma agrária, que é uma luta histórica do povo brasileiro, uma luta que vem de toda a história do povo brasileiro, porque o Brasil, desde chegaram os portugueses aqui, eles criaram as capitanias hereditárias, depois a lei de 1850 é uma lei que antes da abolição da escravatura, ela concentrou a terra em grandes propriedades privadas, tanto que depois que houve a abolição da escravatura, os então escravizados não receberam terra. Então, a reforma agrária é uma luta permanente do povo brasileiro. Então, esse é um dos objetivos do Ministério. E o outro objetivo é fortalecer a agricultura familiar, que é grande responsável pela alimentação que vai à mesa do povo brasileiro. Em grande parte, né? Isso é um grande tabu que existe, né? Que olha quanto que a agricultura familiar ela representa, etc. E eu quando houve a mudança, né? Porque no governo anterior eles tinham mudado, tinha um nome que eles extinguiram. Extinguiram, né? Eles extinguiram. E não agropecuária no meio. Não, eles levaram tudo para o Ministério da Agricultura e Pecuária. Então virou uma secretaria ali, esvaziaram o INCRA e promoveram enorme violência no campo brasileiro. Primeiro momento que eu cheguei lá no Ministério, eu recebi a Human Rights Watch. Depois eu recebi a Comissão Pastoral da Terra, mostrando o elevado número de mortes no campo no Brasil. O que nós fizemos? O programa de reforma agrária, que nós retomamos, porque eles tinham acabado com tudo, não tinha mais orçamento, as leis eram impeditivas, esvaziaram o INCRA. Então, com o programa retomado, nós diminuímos as mortes no campo entre 22 e 23, entre 23 e 24, e os dados preliminares mostram que diminuímos de novo entre 24 e 25. Então, eles promoveram a violência no campo, armaram os fazendeiros, trataram a questão da terra como uma questão de polícia e esvaziaram os programas de reforma agrária. Então, esse é um dos objetivos nossos. E o outro objetivo é promover a agricultura familiar para aumentar a produção de alimentos, para que o povo brasileiro se alimente adequadamente com alimento saudável. Sim. Como eu disse, acho que tem um conceito aí, quando eu li, eu falei, pô, que bacana, né? É um conceito
que, inclusive, na minha opinião, essa coisa da agricultura, essa coisa do agronegócio, né, em senso comum fica aquela coisa, a direita, o agronegócio está com a direita, ou melhor, com a extrema-direita e etc. Teve, né, esse período nefasto que a gente passou, inclusive com a tentativa de golpe 8 de janeiro, de muita gente do agro envolvida. Então, fica sempre aquela coisa assim, que o agronegócio é se resume nesse povo aí. E não é bem isso, né? Porque quando você fala do agronegócio, você tem, né, o que o governo anterior fez foi mirar essa coisa do agronegócio que exporta, inclusive. Né? Qual que é o efeito disso para a população brasileira? Então, o governo anterior, o que ele fez foi polarizar, foi criar um nível de polarização e de violência, né, para ganhar o agronegócio. Né? E aí nós temos que ver quem que produz alimentos no Brasil. O agronegócio produz? Produz. O médio produz. E o pequeno produz. Então, hoje o presidente Lula cria um equilíbrio na produção de alimentos, fortalecendo o pequeno, o médio e o grande. Outro aspecto importante de dizer que se você for ver o painel alimentar do povo brasileiro, vamos estabelecer um painel de 1.000 produtos. Né? Os mais importantes dá 400, mas tem 1.000 produtos. O agronegócio, ele se resume a 15 produtos. O médio e o pequeno são responsáveis pelos demais produtos que vão para a mesa do povo. Um aspecto importante também é que o agronegócio ele dá conta da exportação. É importante a exportação? É, porque se alimenta o mundo e traz divisas. O pequeno e o médio dão conta do mercado interno. Por isso que tem que ser fortalecido. Essa balança tem que estar equilibrada entre o mercado externo e o mercado interno. E, por último, tem gente no agronegócio que não é de direita. Tem eleitor do Lula no agronegócio. Né? Tem muito eleitor do Lula no agronegócio. Agora, o que o ex-presidente anterior fez foi tentar atrair esse setor para suas aventuras golpistas. Uma parte foi. Como outros setores também. Como outros setores, né? Bom, hoje a gente vive algumas situações. Preço do café, por exemplo. Primeiro, para ser bem objetivo aqui, por que o café está caro, ministro? Olha, Ernesto, o café está caro por basicamente três razões. A primeira, houve um aumento do dólar. O dólar saiu de 5,70 e foi para 6,20. Isso aumentou todos os produtos exportáveis. Né? Todos os produtos exportáveis aumentaram. Aumentaram porque houve uma variação do dólar e o dólar é que fixa o preço desses produtos, mas também aumentaram os insumos que são importados, como os fertilizantes, defensivos, etc. Então, uma razão foi a variação do dólar. A segunda razão é que houve um problema climático no mundo que diminuiu a oferta de café. Principalmente a safra do Vietnã, perdeu-se grande parte da safra do Vietnã. Que é o maior produtor. Né? Que é o Brasil, Colômbia e eles. E nós estamos entre os 3 maiores produtores. Só que, com a quebra da safra deles, falta café no mundo. E o café, então, se valoriza e a procura pelo café é muito grande. Além disso, nos anos anteriores, os próprios cafeicultores brasileiros perderam muito por conta de aspectos climáticos. Né? E um terceiro fator é que aumentou o consumo de café, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A China, por exemplo, entrou no mercado de consumo de café. Então, virou um produto muito demandado. Então, o café... A inflação de alimentos, Ernesto, se me permitir um pouco adiante, por favor, ela esteve, assim, centralmente em 5 produtos. Ela teve nas carnes, ovos, café, laranja, açúcar e eu vou dizer um 6º produto que são os derivados de soja.
né? Foi aqui que foi a inflação de alimentos. E, portanto, não houve uma inflação de alimentos in natura, mas esses 5 produtos. Quando o dólar estava a 5,70, nesse pulo, esse salto para 6,20, então todos esses 6 alimentos subiram. Agora, eles estão diminuindo de preço. Você então tem o problema do dólar, que fez com que esses produtos subissem fortemente, o aumento do consumo interno, por conta da melhora da renda do povo, o povo passou a ganhar mais, isso é bom, aumenta o consumo, gerou também uma inflação de alimentos. Questões climáticas como o café, também você teve um problema sanitário na laranja, o green que pegou na laranja. Esses aspectos, eu acho que já começam a melhorar. A carne, por exemplo, começou a diminuir de preço. A carne, a picanha, que é a, digamos... Os memes todos estão aí. A picanha diminuiu de preço já. Então, começaram a baixar os preços das carnes, principalmente carne de vaca, carne de frango, começou a baixar, baixando os preços das carnes. Começou a baixar o preço também da laranja, começou a baixar o preço do óleo de soja e resistem alguns produtos. Quais os produtos que ainda não baixaram adequadamente? O ovo e o cacau. O ovo e o cacau, os produtos derivados de cacau, chocolate. O que se espera é que depois da Páscoa comece a baixar o preço do ovo. Por quê? Porque nós somos uma sociedade cristã que muitas pessoas evitam comer carne na Páscoa, na Quaresma, e substituem por ovos. Então, na Quaresma, o consumo de ovo, que já está grande na sociedade, salta, né? Mas todo mundo está dizendo que vai baixar o ovo depois da Quaresma. Então, pós-Quaresma, existe então a expectativa que o ovo baixe. É isso. E o ovo é um ciclo curto de produção, e é por isso que nós estamos lançando mão de todos os financiamentos para a construção de granjas, para a produção de ovos no Brasil, né? Então, nós estamos sentindo uma diminuição no custo dos alimentos, né? O cenário para os próximos meses é você não ter inflação de alimentos. Tá. Isso é muito importante, ministro. Eu estou aqui, você estava explicando. Aliás, eu quero te parabenizar porque eu te acompanho, sou teu eleitor, inclusive. Quanta honra. E eu vi a tua luta em relação, inclusive, né, à cannabis medicinal. Eu lembro um episódio até de meio que agressão física para cima de você, e eu me lembro nessa época, eu pensava, nossa, como o Paulo Teixeira faz bem o enfrentamento, que não é, já naquela época já não era fácil, agora mais ainda, que a gente tem um Congresso talvez mais agressivo, né? Mas, eu estou, né, presencialmente aqui, porque eu também te acompanho nas redes, e vendo você explicar, eu falo, gente, que domínio do trabalho e a tarefa que você está exercendo, e na minha opinião é fundamental, ministro, porque a gente acompanha as pesquisas do presidente Lula e eu vejo muita gente, inclusive do nosso campo, né, essa polarização, eu fujo um pouco desse termo de polarização, porque eu acho que não tem muita simetria com a extrema-direita, né? Mas eu acho que as pessoas que não estão nesse campo, às vezes me perguntam, pô, Ernesto, mas está muito caro os alimentos e não sei o quê. Tem muita fake news, porque a extrema-direita trabalha muito bem com isso, né? Se você entrar no Facebook, quem está nos assistindo sabe disso, você vai lá e tem, inclusive, fake news de valores, que eles trocam lá o quilo do arroz, pega o preço de 5 quilos e coloca no lugar e tira foto. Então, assim, esse tipo de coisa pega. E aí a gente tem esses contratempos climáticos, de safra e etc. Então, acaba confundindo mesmo a população, né? E uma coisa que eu sempre falo é isso, eu falo, gente,
vamos entender o que está acontecendo e dominar, inclusive, né, o que é verdade, para a gente também se municiar e ajudar a desmontar essas coisas. Então, quando a gente fala dos alimentos, preço dos alimentos, é muito importante essas explicações. Viu? Essa é uma preocupação do presidente Lula, que ele tem como obsessão. Por que obsessão? Ele foi dirigente sindical, ele lutava pela melhoria dos salários, mas sabia que a inflação comia os salários. Então, como ele luta pelo povo trabalhador, ele sabe que você tem que preservar o poder de ganho da classe trabalhadora e dos seus salários, né? A questão da inflação de alimentos, o governo do Bolsonaro, a inflação de alimentos foi muito alta. O governo do presidente Lula, a inflação é bem menor do que no governo Bolsonaro, mas a gente não quer nenhuma inflação de alimentos. O fato é que a pandemia desorganizou a produção agrícola no mundo. As guerras, principalmente a guerra da Ucrânia e da Rússia, também ajudou a encarecer os insumos agrícolas, certo? E os temas climáticos desorganizam, atrapalham, né? O que nós estamos fazendo no Brasil é centrando a nossa atenção sobre a produção de alimentos, para que não interfira e não corroa o salário do povo brasileiro, né? Vivemos esse período agora anterior, desses últimos meses, de setembro para agora, principalmente com a eleição do Trump, o dólar, ele acabou se valorizando no mundo inteiro. E aí teve uma desvalorização do real muito acentuada, e isso bateu firme na inflação de alimentos. O que nós estamos fazendo é um acompanhamento semanal para notar aonde tem variações e tomar medidas ou conversar com os setores para evitar essas variações. Muito bem. Bom, para a gente fechar o bloco, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu queria que você respondesse no segundo bloco depois do break. Ministro, o senhor é deputado federal licenciado, né? Está lá exercendo. Qual que é a tarefa mais árdua? Ser ministro ou estar lá fazendo um enfrentamento no Congresso Nacional? Mas vou te pedir você a gentileza de responder no segundo bloco, pode ser? Não saia daí, a gente está de volta já. Voltamos com o último bloco do Conversa Sem Curva de hoje. Lembrando que agora nós estamos terças, às 21 horas, programa inédito para você. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira. Olha, você me deixou mais tranquilo, viu, ministro, com a sua explanação e a sua tranquilidade tão preciso, né, a explicação dessa questão dos alimentos, que é uma coisa que nos preocupa mesmo, porque a gente, pesquisas são pesquisas, o senhor muito mais do que a gente sabe disso, mas isso tem um efeito na população, fundamentalmente no momento que a gente vive de construção de narrativas, de utilização das ferramentas digitais para divulgar e no movimento industrial as fake news, e isso é uma coisa que a gente fica preocupado. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, mas eu queria agora falar sobre o que a gente tem para frente. Se você quiser e tiver tempo, ministro, que eu sei que a agenda de vocês é sempre apertada, a gente podia falar um pouquinho também do que aconteceu até agora, né, no aspecto geral, lá no Ministério. Então, Ernesto, sobre alimentos ainda, é importante dizer que nós vamos ter agora um cenário de diminuição muito acentuada do preço do arroz, do preço do feijão, do preço da batata. Então agora esse momento é um momento bem melhor do que o final do ano passado. Você me perguntou ali atrás o que era mais difícil, se era ser deputado federal ou ministro. Deputado federal era deputado federal do Brasil, mas eu tinha uma base específica que era o estado de São Paulo.
Hoje a minha base é o Brasil, então ampliou o tamanho do meu desafio, do nosso desafio, imensamente. Agora você me pede para falar do que foi feito. Primeiro, nós falamos sobre reforma agrária. Quando nós chegamos lá, eles tinham criminalizado a reforma agrária, armado o povo, os fazendeiros, para matar trabalhadores. Eles tinham terminado com o ministério, extinto o ministério, esvaziado o INCRA e criado uma legislação impeditiva. O presidente Lula recriou o ministério, nós removemos essa legislação impeditiva da reforma agrária, fortalecemos o INCRA agora vai receber 600 funcionários, 700 funcionários agora, foram criadas 2 diretorias no INCRA, não tinha orçamento, 2003 não tinha orçamento, 2004 foi um orçamento pequeno, agora voltamos a fazer orçamento. E o que nós estamos fazendo na reforma agrária? Em primeiro lugar, o presidente Lula, em 2003 a 2007, ele assentou 64 mil famílias. De 2007 a 2011, mais 64. Nós, nesse período, vamos assentar 60 mil. Então, eu estou chamando de Lula 3, porque nós estamos chamando o mesmo patamares do primeiro governo Lula, do segundo governo Lula, nós vamos fazer no terceiro governo Lula. Eu falei que nós tivemos que retomar em 2024. Nós vamos terminar agora abril, tendo assentado já umas 20 mil famílias dessas 60 mil. Então, a reforma agrária voltou. Voltou sem ter o orçamento que tinha em 2003. Então, isso requereu a gente arrumar brechas jurídicas para obtenção de terra, terra de bancos, terra de grandes devedores e outras formas que a gente está fazendo de arrecadação de terra para a reforma agrária. E uma conjuntura também, no aspecto da violência, também muito diferente. Muito diferente, né? Nós estamos... A ouvidoria agrária está trabalhando fortemente o INCRA para diminuir a violência no campo e assentar todos os acampados do Brasil, que nós estamos estimando em 120 mil acampados. Bom, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando uma maneira de fazer com que esses assentamentos eles tenham assistência técnica, que eles nasçam em berço esplêndido. Isso é, que eles nasçam com proteção. Eles precisam ter terra, ao mesmo tempo assistência técnica e crédito. Então nós lançamos agora, o presidente Lula lançou lá no mês de março, no dia 7 de março, em Alfenas, em Campo do Meio, lá lançamos 12 mil famílias beneficiárias de assentamentos no Brasil e 1,5 bilhão de crédito. 1,5 bilhão de crédito para que essas famílias entrem já protegidas pelo crédito, terra e crédito. E o terceiro pilar é a assistência técnica, que nós estamos também viabilizando de 2 formas. Assistência técnica por meio de universidades, que não é bem uma assistência técnica, mas as universidades, os institutos federais vão ajudar a desenvolver esses assentamentos. E assistência técnica por meio de profissionais que vão acompanhar esses assentados. Então, nós queremos conjugar 3 fatores: terra, crédito e assistência técnica. Né? Então, reforma agrária voltou. E voltou de uma maneira, por exemplo, nós desapropriamos essa fazenda, né, chamada Campo do Meio, Quilombo Campo do Meio, em Minas Gerais, que tinha sido, tentaram despejá-la 11 vezes. Nossa. E é produtiva, tem café, tem milho, tem gergelim, tem uma produção muito importante. Né? Desapropriamos no Rio de Janeiro, uma usina chamada Cambaíba, que era exatamente aonde incineravam opositores do regime militar. Nós desapropriamos, mataram uma pessoa, Cícero Guedes, nós desapropriamos. No Pará, nós desapropriamos uma fazenda que mataram 10 pessoas na luta por aquela terra, em Pau d'Arco.
Agora o presidente Lula deve entregar no final de abril a Fazenda Brasileira no Paraná, que é o maior assentamento existente no Paraná. Então nós estamos indo também naquilo que é mais simbólico. Na Bahia, nós estamos entregando no perímetro irrigado de São Francisco um assentamento para 1.000 famílias com irrigação. E no Pernambuco, em Petrolina, numa terra da Embrapa, um assentamento igualmente com irrigação. Assim, nós estamos também não só fazendo um programa de acesso à terra, mas de qualidade, porque esse de irrigação vai ter terra, crédito, assistência técnica e irrigação. Isso é fundamental. Essas pessoas vão ter um futuro brilhante pela frente. Agora, ministro, quando a gente fala de reforma agrária, eu fico pensando aqui, né? Os Estados Unidos já fez, grandes países da Europa já fizeram, e é uma discussão que mesmo os liberais já pacificaram essa discussão. Qual é o problema no Brasil que a gente tem essa coisa? Quando fala de reforma agrária, a direita brasileira parece que entra em pânico com isso. É a história escravagista da nossa elite, que a gente ainda não libertou. Não houve uma abolição de fato no Brasil, né? Nos Estados Unidos, quando houve a abolição da escravatura, os ex-escravizados recebiam a liberdade e um pedaço de terra e um animal para trabalhar. Os nossos ex-escravizados não receberam sequer um pedaço de terra. Ainda ficaram 100 anos sem poder votar. 100 anos sem poder votar, e depois eles foram formar esses núcleos chamadas favelas no Brasil, né? Então ficaram à sua própria sorte. E é por isso que é uma disputa permanente para dar oportunidade aos de baixo de terem um pedaço de chão para trabalhar e produzir alimentos. Bom, por isso que a gente precisa investir muito também em educação. Educação. Né? E aí o Ernesto falou sobre o que a gente fez. Reforma agrária, nós mudamos a cara do crédito agrícola. Nós centralizamos o crédito agrícola para a produção de alimentos, para a produção dos alimentos que vão na mesa do povo brasileiro. Os juros nós pusemos lá embaixo. Hoje a Selic está 14,25, não é isso? Não. Os juros para o Plano Safra, para o agricultor, está 3 para produzir alimentos. 3. O microcrédito, 0,5%. Né? Então nós baixamos os juros e fizemos agora também, o presidente Lula lançou o Desenrola Rural, que é para resolver as pendências dos agricultores nos bancos, para eles poderem tomar um novo crédito agrícola. Também que criamos fundos de aval. Se ele não tiver garantias para tomar o crédito, tem fundo de aval. Então mudamos o perfil do crédito agrícola para o pequeno e vamos mudar agora para o médio, para centrar na produção de alimentos e de insumos da alimentação, como milho, soja, que precisam também ter incentivos, né? Em terceiro lugar, fizemos um poderoso programa de compras públicas. Retomamos o programa de aquisição de alimentos, que você vai no agricultor e fala para ele, olha, eu vou comprar o seu produto por 1 ano. Então, todo mês, se ele tiver o produto, a gente paga e ele entrega o produto. Isso é fundamental para a estabilidade do... Então, nós fizemos esse programa, o PA, o presidente Lula agora disponibilizou quase 1 bi, acabou agora uma seleção que a Conab acabou de fazer no dia 31 de março, terminou o prazo para as entidades entrarem no PA, botou 1,5 bilhão a mais no programa de alimentação escolar que compra 30% do agricultor familiar. E que isso foi interrompido, né? No governo passado. O governo passado interrompeu o programa de aquisição de alimentos, né? Esse programa de alimentação escolar, ele não corrigiu o valor. Então o presidente Lula corrigiu o valor. E a gente agora lançou um terceiro programa, que é Forças Armadas, Institutos Federais, Universidades Federais, hospitais comprarem 30% da agricultura familiar também, né? Que a gente chama de programa de compras institucionais. E um programa de fitoterápicos. Logo, o programa de compras públicas voltou com força. Então eu falei de reforma agrária, falei de crédito, falei de compras públicas, né?
E nós agora estamos dando uma fortalecida no programa de assistência técnica, né? Nós vamos mandar para o Congresso Nacional a criação do Sistema Único da Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil, fazendo um fundo robusto para assistência técnica no nosso país, né? E lançamos um programa que é para aquele agricultor que não acessa o crédito bancário. Então, chama-se quintais produtivos, que ele pode produzir alimento ali, produzir também peixes, né, e se alimentar e vender parte desses produtos para se alimentar, né? Então, tem muita coisa feita. Agora, se você perguntar qual a atenção maior que você vai dar agora, é o tema do combate aos agrotóxicos. Muito bem. Mas antes da gente chegar aí, ministro, eu queria... o Brasil é muito grande. A gente tem, né, uma parte do campo gigantesca e essa parte urbanizada de centros de cidade. Como que essas ações que o senhor colocou agora, né, com a agricultura familiar, e pequeno, médio, como que isso chega aqui, né, na dona de casa que vai ali na quitanda, no mercado? Qual é o impacto disso? Olha, é uma produção de ciclo curto, de você incentivar a agricultura familiar que produza e venda nas cidades os seus produtos. Isso dá renda para o agricultor e comida boa para quem mora na cidade. E mais barato. Estimulando essa agricultura periurbana, em grandes centros urbanos, e a agricultura de ciclo curto, que ele produza leite, carne, ovos, e, hortaliças, frutas. E nós estamos lançando agora, Ernesto, e é uma boa oportunidade, nós estamos lançando um programa agora chamado Florestas Produtivas. A recuperação florestal por meio de espécies produtivas, como açaí, cupuaçu no norte, cacau, maracujá, acerola, banana. E assim você vai ter sistemas agroflorestais com recursos de estímulo nosso, tanto do Pronaf como recurso a fundo perdido, em que nós vamos estimular a recuperação florestal de áreas degradadas, né? Aquelas áreas que foram suprimidas à vegetação e que estejam degradadas no norte do país, eles vão receber estímulos agora para a recuperação florestal da vegetação com espécies produtivas. Porque agora o açaí, ele tem um resultado econômico altíssimo. O cacau tem um resultado econômico altíssimo. O dendê tem um resultado econômico altíssimo. Então, a árvore de pé vai valer mais do que a árvore cortada. Então, esses agricultores vão tirar sua subsistência, e não só sua subsistência, sua renda, e não só uma renda, uma boa renda, desse programa de recuperação florestal. E, ao mesmo tempo, esse programa consiste em sistemas produção de alimentos florestais, recuperar a floresta e produzir alimentos, e vender esse alimento para esses programas como o PA, como a alimentação escolar. Esse programa de florestas produtivas tem um apoio do BNDES, que aportou 150 milhões de reais, a Caixa Econômica Federal aportou 50 milhões de reais, 200 milhões, e nós 50. Vai ser o maior programa de restauração florestal do mundo, para a gente entregar na COP30 em novembro, tá certo? Isso é uma parceria MDA, o nosso ministério, com o Ministério de Meio Ambiente, com o BNDES e com a Caixa Econômica Federal. Muito bem. São mudanças estruturais, né? Que isso muda a configuração, inclusive, econômica, né? A longo prazo. Olha, ministro, eu vou falar... Mas aí, se você me permitir, por favor, na década de 10 e de 20 desse século, principalmente nos governos Lula e Dilma, nós diminuímos a pobreza no Nordeste. Hoje, os índices sociais mais difíceis do Brasil e complicados são no Norte. Então, esse programa vai mudar a cara
da população do norte, a situação socioeconômica. Porque eu sempre fui daquela ideia, e outro dia uma agricultora falou, ministro, eu quero a árvore de pé, mas eu quero ficar de pé também. Então esse programa nosso põe a árvore de pé e as pessoas de pé, igualmente. Sim. Tem um viés de um desenvolvimento socioambiental, né? Socioambiental dessas pessoas. Porque no norte moram 30 milhões de pessoas e nós precisamos pensar no desenvolvimento delas. E a ideia, e lá tem muitas experiências boas para iluminar essa ideia, é através de cooperativas você ter uma agricultura forte, uma agroindústria forte. O açaí. Uma coisa é você vender o açaí sem processamento. Quando processa, ele ganha outro valor, né? Uma coisa é você vender o cacau sem processamento. Quando você processa, faz o chocolate, ele ganha outro valor. Então, aqui, a ideia é uma economia pujante no norte para preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico das famílias do norte. Muito bem, essas mudanças, como eu disse, são estruturantes. Isso eu acho que é fundamental para o Brasil que, como você falou, né, essa coisa escravagista, essa mentalidade, você mudar esse cenário, você muda. Como eu falei, eu te acompanho nas redes. Agora a gente estava aqui antes, né, quando estavam ainda preparando o estúdio aqui, a gente viu que você estava lá nos sindicatos metalúrgicos do ABC, e eu tenho visto você rodando o Brasil inteiro. E agora você citou um diálogo que você teve com uma agricultora, e eu me lembrei aqui do Frei Beto, ele esteve aqui com a gente, e o Frei Beto me falou que a cabeça, que aliás é o título do documentário sobre a vida dele, né, que a cabeça funciona onde o pé pisa. Né? Eu acho isso fundamental. Isso é Bom, você foi já deputado federal, outras circunstâncias, tem uma atividade política já há muitos anos. Aliás, eu queria te perguntar isso. Quando foi a tua virada de chave que você falou, não, é essa luta aqui que eu quero encarar? Ministro, quando foi isso? Foi na minha juventude. Eu vim estudar Direito em São Paulo. Eu venho de uma cidade muito pequena do interior de São Paulo, conhecida pela água, né? Água Prata. Sou de Águas da Prata. E vim fazer Direito aqui no Largo São Francisco, em 1979, na USP. E ali tinham as greves do ABC e, ao mesmo tempo, os movimentos estudantis contra a ditadura militar, né? Então tinha uma grande mobilização na sociedade brasileira. E assim, eu fiz uma opção no segundo ano de faculdade em me mudar para a periferia. Fui trabalhar com a Igreja Católica nas comunidades eclesiais de base em São Miguel Paulista. O arcebispo de São Paulo era Dom Paulo Evaristo Arnes e o bispo de São Miguel Paulista, Dom Angélico Sandro Bernardino, com a SEBS. Em bairros que não tinha esgoto, não tinha iluminação elétrica, não tinha asfalto, não tinha creche, não tinha posto de saúde, mas tinha uma comunidade vibrante. E ali que eu me fiz gente, fiquei adulto ali, e lutando com aquele povo, aprendendo com o povo nordestino que me ajudou a me criar, né? E me fazer gente, que é um povo de luta. E ali que eu comecei a minha vida, me casei, tive 7 filhos, eles foram criados ali, depois mais tarde me mudei de lá quando eles ficaram maiores para estudar fora, e assim que eu comecei essa luta. Que data, essa mudança que eu fiz foi 1980, há 45 anos atrás. Período de efervescência política gigante, reabertura né, do país, as greves que você citou, é uma formação e tanto. Ministro, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Televisão, o tempo sempre é curto e a agenda de convidados especiais como você sempre é curta também, porque você tem que atender e tem uma tarefa muito grande que o presidente Lula confiou a você, e eu tenho acompanhado, e de verdade eu estou honrado aqui com o meu voto e o fato de você ter ido para o Ministério. Muito feliz, e o fato de você ter aceito estar aqui com a gente, arrumar um canto da agenda.
Nós estamos já há alguns meses, né, negociando. Quero agradecer a tua equipe também, sempre muito bem atenciosa. E você mesmo, que vira e mexe, manda um zap. Aí eu falo, pessoal, eu gosto desses políticos assim, que assumem o mandato, assumem o ministério, mas mantém o celular, o número. Muito obrigado, Ernesto. É uma honra participar do seu programa. Eu também tenho uma admiração enorme por você, porque você é parte dessa luta para um Brasil mais justo, democrático, tolerante, sustentável, um Brasil que abraça os brasileiros, né? E que bom estar aqui na TVT, essa TV dos trabalhadores, essa construção maravilhosa, fundamental para os novos tempos do Brasil. Nós passamos agora por uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de matar o presidente da República, o vice-presidente da República, o ministro do Superior Tribunal Eleitoral. Passamos por um momento de destruição da sede do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, mas o Brasil está dando a volta por cima. O presidente Lula está direcionando todos os seus esforços para uma aspiração em construir um modelo de desenvolvimento que melhora a vida do povo, que tem empregos de qualidade, que industrializa o Brasil, que o Brasil passe por essa época dessas revoluções tecnológicas que nós estamos vivendo, mas que dê bem-estar para o nosso povo. E você é parte dessa luta, porque eu te encontro aqui na TV, mas te encontro também nas passeadas da vida, nas lutas do povo. Então, muito obrigado pelo convite e que bom ter sido o primeiro-ministro do governo do presidente Lula ter vindo aqui. Sempre conte comigo. Estamos honrados aqui no nome da TVT. E um abraço no telespectador da TVT. Encerramos assim essa edição mais do que especial do Conversa Sem Curva, um programa que, para além de ter recebido um ministro de Estado, um responsável por uma pasta que é fundamental para a vida de todos os brasileiros e brasileiras, que é o desenvolvimento agrário e a agricultura familiar, hoje o ministro nos ofereceu um convite à reflexão. As bandeiras defendidas com paixão e vocação humanitária pelo ministro Paulo Teixeira ecoam lutas históricas por justiça do campo e pela sustentabilidade de todos nós, de nossas vidas, de nosso planeta. Chico Mendes, mártir na defesa da Amazônia e ícone da luta socioambiental, disse certa vez, abre aspas, no começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Esse é o sentido maior da reforma agrária e da agricultura familiar. Não se trata apenas de distribuir terras, mas de garantir a vida. Vida para quem nela trabalha, vida para os biomas ameaçados, vida para as futuras gerações, vida de qualidade para todos e todas. A ecologia sem luta social é apenas jardinagem, dizia Chico. Esse patrimônio que temos em nossa história, que se considerava apenas um seringueiro. É sobre isso, sobre seguirmos firmes, unindo produção e preservação, democracia e desenvolvimento sustentado, sempre em busca daquilo que nos é mais importante, um planeta em equilíbrio, para que possamos ver brotar a dignidade e a felicidade humana. Beijo enorme e até a próxima terça-feira.